Ficaram para a gente falar de fake news. Vai ter alguma verdade, mas na realidade a gente vai falar dos mitos. E a grande maioria, é tão bom essa palavra, fake, porque você não chama ninguém de mentiroso. Senão isso é uma fake. E nós brasileiros somos especialistas em encontrar sinônimos quando a gente não quer dizer uma coisa mais forte. Então nós dizemos que nós ficamos na zona de conforto. Zona de conforto é o nome bonito para dizer que você está com preguiça. Então você tem preguiça, aí você diz, não, porque eu estou na minha zona de conforto. Mas deixa para lá. As dificuldades que nós temos, elas estão muito ligadas exatamente a esses mitos, as fake news que colocaram para a gente, já não são tão news, porque são bem antigas. O meio espírita, ele se locomove, parece que em cima de poucas verdades. O que entra em contraste nisso é a presença de Allan Kardec. Allan Kardec foi tão limpo, tão claro, tão objetivo, tão sério, que não tinha como se imaginar que provocasse tantas coisas desvirtuadas como nós temos no meio espírita. É óbvio que eu vou ficar aqui bem focado na questão que nos diz respeito, que afinal de contas é um encontro sobre magnetismo. Mas se a gente sair, o negócio é muito pior. Se aqui fosse um encontro sobre mediunidade, aí a gente não falaria mais outra coisa do que o que tem de mito. As verdades a gente não encontraria, porque as verdades era só abrir Allan Kardec, estão lá. Quando a gente desvirtuou a mensagem de Jesus, havia pelo menos uma razão, ou duas. Primeiro, nós éramos muito pouco inteligentes, éramos muito ignorantes. E Jesus usou muitas parábolas. As parábolas eram boas, principalmente para todo mundo ter um entendimento global. Mas as parábolas, nas cabeças pensantes, elas disseram, olha, isso aqui dá para a gente desviar para cá. Então as parábolas, elas começaram a ser aplicadas das formas mais acomodadas aos interesses mais diferentes possíveis. Mas fazer isso com Allan Kardec era quase que impossível. Porque Allan Kardec, se a gente poderia tratar de um assunto chamado espiritualidade de uma forma tão material como Allan Kardec fez, era impossível a gente pegar esse espírito e torná-lo fluido ao ponto de escapar por entre os dedos. Mas a gente conseguiu. A gente conseguiu de uma maneira tal que às vezes a mim me parece um tanto quanto vergonhoso quando a gente escuta algumas coisas dizendo que isso veio em nome do espiritismo. Não, o espiritismo é muito mais grave, é muito mais sério, é muito mais ponderado do que a gente simplesmente sair trocando as coisas. E nós trocamos muito. Nos meus seminários, um dos momentos que normalmente gera muita inquietação no público, muita, e consequentemente muitas perguntas, principalmente quando elas são formuladas por escrito, é a questão da bendita água magnetizada. Por quê? Porque os espíritos disseram que somos nós que magnetizamos a água. Aí nós dizemos que são eles. Pronto, não existe um conflito tão forte quanto este. Na hora que eu admito que são eles e eles estão dizendo que somos nós, então eu estou dizendo que eu não acredito neles. Não, vocês estão de brincadeira, vocês não disseram isso. Porque lá na minha casa, o meu guia, o meu presidente, o meu orientador, a pessoa que já está lá há mais de 50 anos, quer dizer, todo mundo diz que são eles. E aí agora estão dizendo que Allan Kardec disse. Quem foi que inventou que Allan Kardec disse isso? Realmente não foi Allan Kardec quem disse, foram os espíritos. O que dá mais gravidade ainda para a questão. E então como é que a gente faz agora? Então quer dizer que esse tempo todo... Pois é, raciocínio. Esse tempo todo que você serviu água, dizendo que era fluidificada, ela era o quê? Porque eles foram claros. Quem magnetiza são os que possuem fluido vital, são os magnetizadores. É o homem, inclusive eles dizem textualmente, é o homem, no caso, o ser humano encarnado. Ah, não acredito, não pode.
Mas você quer dizer então que os espíritos não podem? Poder podem, mas é complexo demais. Eles não tratam matéria bruta tão fácil como nós tratamos. Para eles é difícil. E aí começa a confusão. Aí rapidamente surge uma informação do tipo assim: esse Jacó só vem atrapalhar a nossa casa. Não aceitem. Livro de Jacó aqui a gente não vende. Se você quer ser expulso de um centro espírita, você diga assim: olha, eu li um livro de Jacó e ele disse diferente. Pronto, você já vai ser convidado a se retirar. Seria irônico se não fosse verdade. Eu tenho uma amiga que dirigiu um centro espírita, ela fundou um centro espírita, dirigiu durante muito tempo. Só que isso numa outra cidade, não a cidade natal dela. Hoje a mãe dela está muito doente, ela precisou voltar para a cidade natal. E essa criatura me disse essa semana, disse: Jacó, o negócio é muito mais complicado do que eu imagino. Teve um curso de passe, e quem deu o curso foi o presidente. Foram 2 sábados. No primeiro sábado, se eu fosse um peixe, eu teria perdido as escamas. Ele disse tudo aquilo que a gente já aprendeu que não é, ele disse tudo. E no segundo momento, ele disse assim: o passe só tem 2 limitações: imposição de mãos e amor. Não precisa se preocupar com mais nada. Aí eu acho que tinha um capeta influenciado por Jacó na plateia e perguntou assim: então o senhor poderia me explicar por que está acontecendo este seminário? Porque para colocar as mãos, eu não preciso vir 2 finais de semana. E para amar, eu também não precisaria do curso. Então, para que o curso? Ele, lógico, não gostou da pergunta, porque isso é uma pergunta visivelmente de um obsidiado. Porque só obsidiado pergunta uma coisa dessa. Ou vocês acham que uma pessoa normal tem coragem de fazer uma pergunta desse tipo? De jeito nenhum. Ele disse: isto é desvio de atenção. Todos nós precisamos estudar. Nós estudamos para adquirir segurança, mas de nada vale a segurança se não tiver amor. E as imposições foi Jesus que nos ensinou. Leia a Bíblia. Eu digo: bom, primeiro não precisa ler a Bíblia, basta o Novo Testamento. Segundo, no Novo Testamento, desgraçou tudo, porque Jesus fez muito mais. Aí estava na hora das perguntas. E ela me escreveu algumas delas. Depois, Jacó, alguém perguntou assim: se só precisa imposição e amor, uma pessoa que ama muito, uma pessoa extremamente generosa, muito boa, todo mundo quer bem essa pessoa, só que ela bebe muito, ela pode aplicar paz? Porque os 2 pré-requisitos estão feitos. Eu imponho as mãos e amo. Como fica? Ele diz: eu sei onde você quer chegar. Ou seja, o cara é vidente, audiente e tudo. Você está querendo chegar se aqui na nossa casa a gente permite as pessoas beberem. Se for moderadamente, a gente não se incomoda, porque não vamos policiar a vida de ninguém. E depois, se a pessoa ama mesmo, os espíritos tiram os efeitos do álcool. Uau! Então o nego vai tomar uma para aplicar passe. Não tem problema, deixa o mundo espiritual trabalhar. Afinal de contas, álcool muitas vezes, ou bebidas alcoólicas, já são chamadas de spirit. Ou seja, já é espírito. Então já fica para lá mesmo e já está tudo resolvido. E aí ele quis parar, numa dada altura ele quis parar as perguntas, mas ele caiu na bobagem de dizer: nós temos tanto tempo para perguntas e respostas. Quando ele quis parar, alguém, ousadamente, eu acho que essas alturas o demônio foi tomando conta da plateia. Né? Não, de jeito nenhum, eu tenho uma pergunta aqui para fazer. Sim, aí perguntaram, não dada altura, ele falou que era preciso que, para que um passe funcione, existe um outro pré-requisito: a boa sintonia. Tem que estabelecer uma boa sintonia. Se não houver sintonia, não adianta. Isso no corpo teórico. Então a pessoa perguntou: eu gostaria de saber do senhor o seguinte: uma criança autista muito inquieta, ela recebe paz? Não tem necessidade.
Mas não tem necessidade de cômodos, porque não estabelece relação e, portanto, o mundo espiritual que cuida. Uau! Mas que coisa, você já imaginou você fazer um curso e você se fundamentar nessas coisas? Eu acredito que alguma pessoa aqui deve estar pensando assim, Jacó está exagerando. Não estou exagerando, foi desse jeito. Onde é que a gente para com esses mitos, com esses fakes, com essa fuga de Kardec? Aonde é que a gente vai levar isso? A gente vai chegar aonde? Porque quando a gente olha assim, só de cima, a gente pensa, não queremos técnicas aqui. Mas a pessoa não pode isso, não pode aquilo, tem que ter cuidado com isto, tem que ter cuidado com mais aquilo. Então existe um pano de controles. Sim, também foi perguntado, né, na mesma esteira. E uma pessoa em coma? Uma pessoa em coma, só quem tem condições de ajudar são os espíritos. O passista não pode fazer nada. Ou seja, é jogar tudo na lata do lixo. Tudo. Então, para que serve o passe? Se a gente vai decantar a partir daí, não vai sobrar quase nenhuma função, nem de quem aplica, nem de quem recebe, nem de interação nenhuma. Chega uma pessoa muito perturbada, ela não estabelece sintonia, então você manda ela de volta. Para que serve o passe? Para que serve o magnetismo? Então, dentro de um quadro desse, isto estou falando de um quadro real, foi recentemente que aconteceu, e ela dizendo que estava totalmente espantada, porque como é que forma uma casa dessa? E ela foi uma das pessoas que fez umas 2 perguntas. Ela me disse assim, eu fiz umas 2. Normalmente quando você diz umas 2, não são só 2. Porque umas, se forem 2, você diz, eu fiz 2. Agora, quando você faz mais, aí você diz, eu fiz umas. Porque aí não tem mais limite. Ela disse no final do e-mail, colocou assim, eu não sei porquê, Jacó, mas eu acho que ele me marcou. Eu digo, você está marcada. Está marcada de morte, inclusive, porque você provocou muito forte. A gente tem dificuldades até de lidar com isso. Porque são esses fakes, são esses mitos que estão afastando a gente do real. Quando eu digo a gente poderia até pensar, nós os magnetizadores, não as pessoas como um todo. Elas se afastam. Imagina você chegar numa casa espírita, vamos dar uma resposta boa. Você chega numa casa espírita com um problema muito sério. E você ouviu dizer que recebendo um passe melhora. Só que naquela casa tem um critério de avaliação para quem vai receber passe, porque ou tem ficha, ou tem cabine, ou tem método. Então, vamos imaginar uma casa que tem algum tipo de critério seletivo. Aí você chega e diz qual é o seu problema. Ele diz, não, então o seu problema não é de passe, o seu problema é o senhor conversar naquele setor. E vai lá no setor, a pessoa lhe escuta, aí diz assim, não, olha, você vai ter que rezar muito e ter muita força de resignação, porque isso é um problema reencarnatório. A pessoa diz, e o que é isso? Eu não sou espírita. Numa outra vida, você fez uma desgraça enorme e agora vai ter que pagar. Mas está pesado demais. Ele disse, por isso que eu digo, se conforme. Como é que você sai dessa casa? Péssimo. É a mesma coisa de você ir a um médico e o médico dizer, olha, nós vamos lhe dar aqui uns paliativos, mas você vai morrer muito rápido. Muito rápido como? Eu vou sofrer um acidente? Ele disse, não, independente de acidente. Aqui com mais 2, 3 dias você já partiu, já. Aí você fica feliz, né? Diz, beleza, coisa boa, então agora eu posso arrumar minha mala, já que eu estou indo. Eu não vejo ninguém ficar feliz com esse tipo de coisa. Mas na casa espírita, ou a gente diz que é um erro de reencarnação, ou então a gente pipoca para o outro lado, dizendo que é falta de merecimento. Falta de merecimento é, mais uma vez, desrespeito à possibilidade divina. Se existe Deus, existe merecimento. Tanto é que a gente não nasce se não tiver merecimento. E como todo mundo nasce, então todo mundo tem merecimento. Agora, nem todo mundo está submetido ao mesmo caminho, ao mesmo processo, porque uns foram escolhidos, outros ficaram na dúvida e disseram, bom, já que você está na dúvida, então vai desse jeito mesmo. E outros não queriam vir, mas era preciso, então alguém endossa a sua vinda. Mais ou menos por aí a gente sabe, mas não. A reencarnação é colocada para a gente como um chicote. Você nasce para apanhar, para sofrer, para amargar. E quando voltando, você vai sofrer ainda mais um pouco para não esquecer o que você aprendeu.
Porque a gente sai daqui para ir para o umbral. A gente não. Alguns. Eu acho que aqui ninguém vai para o umbral. Aqui só tem pureza. Mas lá fora tem uns que vão para o umbral. Pode ter certeza. E assim a gente vai lidando com as nossas dificuldades no meio espírita. Primeiro grande mito na área do magnetismo. Os espíritos fazem tudo. Isso a gente até já comentou dessa vez e eu comento sempre. Se eles fazem tudo, então por que eles não fazem? Quando a gente faz a segunda pergunta, aí a gente chega à resposta que a gente não quer. Eles não fazem porque a gente não ajuda. Se a gente não ajuda, eles não fazem tudo. Então você dizer eles fazem tudo é um mito. É uma meia-verdade. Poderia colocar ali pelo menos um verbo. Eles podem fazer tudo. Ficaria mais justo. Não fazem porque está faltando alguma coisa, está faltando alguém, está faltando algum meio. Então, isso é muito disseminado no nosso meio. Não se preocupe não, os espíritos fazem tudo. Mas eu já estou no tratamento há 20 anos. Mas eles estão fazendo. Eu me lembro de uma anedota, um xiste quase ridículo. A pessoa vai no médico e o médico diz, olha, seu caso é muito grave. Se é, doutor, disse, quanto tempo o senhor tem? Ele diz, acho que você não tem nem 10 minutos mais de vida. Doutor, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Ele diz, faça um miojo que dá tempo. Às vezes, parece que as respostas espíritas estão todas nessa direção. São as respostas que não respondem coisa nenhuma. E quando não responde nada, a gente culpa os espíritos. Porque dizer isso aí é culpar os espíritos. Os espíritos fazem tudo. Como assim? Eles fazem? Sim, e o que eles não fazem? Como fica? Eles não fazem tudo? Você pelo menos colocasse ali, eles fazem alguma coisa. Eles fazem uma parte. Aí ficaria mais ou menos coerente. Mas não, eles fazem tudo. Então o que é que eu devo fazer? Ore, meu irmão. Ore. Nem Jesus foi tão simplista desse jeito. Ame os seus inimigos. Perdoe os que te perseguem e caluniam. E ore. Por quem que a gente vai orar? Ninguém lembra mais? Vamos começar de novo. Amai os vossos inimigos. Perdoai os que vos odeiam. E orai pelos que eu tinha trocado. Os que vos perseguem e caluniam. Então Jesus ele foi seletivo, ele escolheu um grupo. Para quem te persegue e calunia, para esses você ora. Mas aí os espíritos nem me perseguem, nem me caluniam, nem eu odeio eles, nem eles são meus inimigos. Aí quando eu estou numa crise, eu disse, ore para os espíritos. Mas como? Eu vou orar como? Não ore pedindo socorro. Muito bem, eu vou pedir socorro. Vamos pensar aqui um espírita pragmático. Uma pessoa recém-entrada no espiritismo e está achando que tudo atende a uma lógica bem dialética. Mas espera aí, os espíritos não já sabem? Para que eu preciso orar? E aí você vai dizer o quê? Não, mas é preciso. É preciso por quê? Não, porque se você não pedir, eles estão dizendo que você não tem humildade. Aí a pessoa diz assim, mas eu não tenho humildade. E agora? Não, se você não tem humildade, então eles não te socorrem. Mas antes de eu vir para cá, eu ouvi dizer que um Jesus, que eu não sei nem quem é, nem se existiu, ele disse que não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Aí agora, eu, pela sua ótica, eu estava precisando orar, eu estava precisando isso, eu estava precisando aquilo, eu não acredito, não faço nada disso. Então, dentro dessa ótica, eu sou doente. Aí, como eu sou doente, você está me mandando ir embora? Nós estamos falando de quê? De quem? Não, os espíritos vão te ajudar. Vão. Em que condições? Então, vamos colocar mais alguma coisa. Então, esse mito acaba muito a nossa presença, muito. Tanto de trabalhador, como de público. O trabalhador, imagina só, como é confortável. Você vai para um centro espírita, estuda, faz um curso, aí vai trabalhar. Aí quando termina, algumas pessoas ficaram muito boas. Aí chegaram para você e disseram, olha, muito obrigado. Depois que eu recebi aquele passe, depois que você fez aquilo, depois que você colocou meu nome numa reunião, nossa, eu fiquei muito bom. Ah, mas não fui eu. Não, você não fez nada, né?
Ah, então o que você faz naquela reunião? Eu vi você lá, terminou, você estava suado de tanto mexer as mãos. Não, mas aqueles são os espíritos. Então eles incorporaram em você, se manifestaram. Não, você não entende, é muito complicado. É complicado porque fui eu, mas eu não posso dizer que fui eu, não posso pensar que fui eu, nem posso assumir que fui eu. Mas como é que fui eu? Fui eu com a ajuda deles. Isso não está omisso. Mas a minha presença foi importante. Por que ontem se falou aqui em médium de cura? Qual é a importância de um médium de cura? Não é o espírito que cura? Muito bem. Então para que o médium? Porque precisa de um elemento. Precisa do equipamento, precisa do meio. Então esses mitos, eles às vezes nos deixam numa situação muito crítica. Os espíritos fazem tudo.